pessoal, depois de muito tempo, voltamos com o setup dos inscritos. Então eu tô pegando os setups de quem mandou lá no começo pra falar um pouco mais sobre eles, sem nada temático hoje, tá? Vamos facilitar as coisas, o último foi gamer, mas esse daqui vai ser ali a média do que todo mundo enviou. Se vocês gostarem de algum item específico que eu falar, que eu indicar, tem links na descrição e também tem o link pra vocês enviarem o seu próprio setup. Aliás, outra dica legal é que a Mobile tá fazendo aniversário e até o dia 30/9 nós temos também um cupom Escolha Segura para você conseguir economizar ao fazer um upgrade do seu próprio setup home office. Como sempre, a minha ideia hoje é te dar dicas de como melhorar o que você tem na sua casa. Então, bora lá! O primeiro setup do dia é o mais interessante. Provavelmente, eu tô falando, vai ser o mais interessante porque tem uma impressora 3D. Esse setup que vocês estão vendo agora aí é do Danilo Vilardi, ele é engenheiro de vendas na Embraer e pra mim o que fica logo de cara é justamente a impressora dele do lado do computador. O que dá pra resumir com as poucas fotos que nós temos aqui é que ele conseguiu deixar dois monitores muito parecidos, um do lado do outro, e isso daí é bem legal. Poderia rolar um cable management, colocando embaixo ali essas fontes aqui de energia, dá pra colocar embaixo, dá pra colocar uma régua embaixo, deixar essa mesa totalmente livre, mas pra mim o que é mais interessante é o fato dele tá com um PC legal, que é uma workstation da Dell, com uma placa de vídeo quadro, NVIDIA Quadro M2200, que são placas de vídeo focadas em renderização e coisas do tipo. Então é um setup mais para trabalho e ele até mandou um pouco mais de foto das impressões 3D. Quando ele mandou esse setup aqui, era o começo das coisas do Covid e ele tava fazendo umas máscaras, então muito interessante. A dica básica que eu tenho para esse setup é justamente um gerenciamento de cabos melhor, com calhas, é super baratinho calha, eu vou até deixar um link do Mercado Livre e por elas você passa o cabo e fica super joia. Bora pro próximo. O próximo setup é do Bruno Guidini, e a primeira coisa que a gente percebe é, primeiro, que ele gosta de Star Wars, segundo, que ele gosta de verde. É um setup bem interessante, ele tá utilizando aqui um MacBook Pro 13 polegadas, que é do começo de 2015. Provavelmente ele fez um upgrade, porque ele tá com 512 GB de SSD. Outro ponto interessante desse setup dele é que ele tá com um monitor da LG, então ele tá utilizando um monitor de 21.5 polegadas, e pra mim é sempre legal falar isso. Gente, 21 polegadas de monitor já é muito legal, você já consegue fazer um belo do estrago, principalmente se você tiver com um computador e daí você consegue colocar ou notebook mais um monitor sem gastar tanto assim. Eu particularmente gosto de monitores de 27 polegadas, gosto de 24, acho que quanto maior fica mais interessante, mas dá para você começar com algo barato, até mesmo de 20 polegadas, utilizando duas telas. Duas telas de 20 polegadas geralmente vão melhor do que uma de 24 ou uma de 27 se você foca em produtividade. Falando ainda do setup do Bruno, nós temos algumas decorações do lado, acho que isso é legal, mostra bastante do que ele gosta. O RGB atrás da mesa dele também é bem interessante e ele fala um pouco mais do setup dele. O Edifier W800BT é um fone que a gente recomenda, Bluetooth com muita bateria. Como ele é designer e fotógrafo, ele utiliza então o MacBook, isso é importante. A tela desse monitor LG aí não tem as melhores cores para ele fazer isso, mas provavelmente ele deve dar uma olhada no próprio MacBook. Nós temos uma Wacom para ele conseguir desenhar, escrever, wireless charger, mousepad legalzinho. Bem, é isso assim, teclado e mouse gamer. Não entendi por quê, porque não dá para jogar com o MacBook Pro. Não era para ele ter nada de coisa gamer, porque o MacBook Pro não é gamer, mas tudo bem. É um setup bem organizado. Não tenho muito o que falar de upgrade para ele, de verdade, assim. Decoração é uma coisa muito pessoal, então acho que eu mexeria na decoração, um pouco na luz, as fotos estão um pouco escuras, mas tirando isso, eu acho que é um setup que tá bem consistente. O próximo setup é do Lucas Máximo, ele é produtor em um instituto de mentorias. Então a gente tem um setup aqui bem clean, bem rápido, e ele tem basicamente um Samsung Essentials, que ele é para quebrar um galho até ele montar o PC. Depois a gente tem um mousepad da marca Warrior, que é uma marca da Multilaser, que traz alguns equipamentos bem custo-benefício, eu acho interessante. Tem um mouse básico da Dell, as caixinhas, é a caixinha que a gente indicou lá no setup de R$1.000. Elas são extremamente baratas, a SP261. Eu acho que ele
mandou até antes da gente fazer esse setup. Mas as caixinhas, apesar de elas terem 6 watts, elas são bem legaisinhas. Funciona muito bem. Eu fiquei até impressionado. O Lucas, ele não deixou claro se ele utiliza essa TV aqui como segunda tela. Poderia ser uma opção interessante. Deixa eu até olhar aqui, ó. Realmente ele não utiliza essa TV como monitor e ele até comenta que ele tem 2 monitores reservas, mas que fica complicado de usar na mesa pequena desse tamanho. Olha, olhando assim por cima, os upgrades ou sei lá, o que eu tentaria mexer nesse setup, como eu sempre falo, é colocar uma luz indireta, ter uma luz ali ou um RGB atrás da mesa ou uma luminária na mesa, porque essa luz de centro do quarto geralmente não deixa o espaço tão aconchegante. Outro ponto que eu já vi que ele tentou fazer aqui seria o gerenciamento de cabos da TV, elas estão passando exatamente por detrás de onde ele trabalha. Então, quem sabe trocar o mousepad, uma luzinha ali, ambiente do lado e um gerenciamento de cabos que já foi feito, mas que sei lá, tem que ter um jeito da gente melhorar um pouquinho isso. Às vezes passar um filete no meio da TV descendo, não sei. Enfim, seria um upgrade que nem eu sei como fazer. Mas legal, parece ser no quarto dele, é simples, funcional e é isso aí, é o que tem pra hoje. O próximo setup é de outro Lucas e é igualmente minimalista, por assim dizer. Afinal, ele é universitário e estagiário, então ele trabalha em uma empresa de telemarketing e tem um espaço um pouquinho menor ali para trabalhar. Então ele tá com um Samsung Flash e um mouse da Multilaser. É um setup um pouco mais básico, mas que funciona bem para ele. Eu tô mostrando aqui um pouco de foto para vocês, para mostrar que sim, dá pra gente ter um setup bem legalzinho, num espaço pequeno, e que no caso dele tá muito decorado com livro e com bonecos. Não tem nem muito o que falar. Um upgrade aqui seria às vezes melhorar um pouco o computador. De novo, não tem nada aqui de luz indireta. E quando eu falo luz indireta é tipo, tá vindo a luz normal, poderia ter mais alguma coisinha ali pra criar um clima interessante. Mas olha, é isso. É um setup básico pra quem quer estudar. O setup do Marcelo S. Ramos, de 24 anos e que é de São Caetano do Sul, aqui de São Paulo, e que é especialista em ferramentas de Google Cloud, ele já até mostra um pouquinho dessa dica que eu dei, que é justamente você ter uma luz ali em volta da mesa. Muita gente bota RGB, mas a verdade é que não precisa ser RGB, pode ser às vezes uma luz só amarela. E olha só que legal, ele tá com a luz apagada, mas tem essa luz vindo ali de baixo que é gostosa. Ele já tá usando um setup que é muito do que a gente recomenda, então já é uma tela ultra-wide. Ele também tá com um pistão HSF80N da ELG, que deixa essa mesa um pouco mais livre para ele. Quando você não tem uma mesa profunda, você realmente vai pedir, vai querer colocar um pistão desses, que às vezes é uns 150, às vezes 200 reais, dá para achar algumas opções para conseguir ter espaço de mesa, às vezes para empurrar um pouco o teclado para frente ou coisa do tipo. Ele tá com um setup bastante completo porque ele anda tendo que fazer muita reunião e transmissão ao vivo, então ele tem alguns equipamentos aqui que a gente também conhece aqui do canal. Então vamos falar de PC, que tem muita gente que gosta. Eu acho que não está aparecendo aqui foto do PC em si, mas a configuração ele me mandou, que é um Ryzen 3 2200G com uma placa, uma GPU RX 580. O 2200G, para ser bem sincero, para fazer streaming de algumas coisas, streaming em 4K, ele dá uma gargalada. A gente já tentou utilizar esse processador para fazer uns streamings de final de ano em 4K e olha, tinha uma hora ou outra que ele não ia bem. Vale a pena fazer o upgrade se ele quiser fazer em 4K. Mas ele já até comentou que ele tá planejando sim fazer um upgrade desse equipamento. Temos mouse e teclado gamer, temos essa Wacom aqui também para escrever, que é exatamente uma que tá ali na outra mesa. Escrever não, né? Desenhar, mexer no Photoshop e afins. Temos um microfone muito bom aqui, que é o H... Ele até falou aqui qual que é o nome, eu não lembro o nome. Eu não lembro. Ah, o H4N Pro. A gente usa o H6, então o nosso é um pouquinho acima, mas também não precisa tanta coisa. O que eu faria aqui, sei lá, seria decorar um pouco a parede, mudar a cor da parede, o principal, e de resto tá tudo certo. Olha, eu tiraria, ó, vou dar uma dica legal. Tem muita coisa em cima da mesa. Às vezes um gaveteirozinho do lado é o que me salvou, assim, porque eu pego todas as tralhas e eu jogo no gaveteiro. Você não precisa arrumar as coisas. Até comentei num grupo esses dias. Arrumar as coisas são para as pessoas fracas. Você tem que esconder a sujeira, a bagunça. Não arrume, esconda. É muito mais fácil. Ah, e pra fechar, ele também mandou a Paçoca, que é a filha dele embaixo da mesa e que é essencial pra ele trabalhar. É essencial pra todo mundo. Tem que trazer o Kiko de volta aí, Rodrigo. Bota uma foto do Kiko, bota uma foto. Nós também temos um amigo que nos ajuda a trabalhar. O próximo setup é do Rude com um sobrenome que eu não vou conseguir falar, vou colocar na tela.
Ó, eu vou até tentar falar, o Welgangsuk. Me corrija se eu estiver errado. Ele é de Londrina, Paraná. Ele tá utilizando esse setup dele para trabalhar e é um setup simples, não tem tanta coisa assim, mas os dois equipamentos que ele utiliza funcionam bem para ele. Então ele tem um iMac de 2015 de 21.5 polegadas e ele falou que como ele não edita vídeo nesse equipamento, ele funciona muito bem para ele, porque ele fica usando Photoshop, Illustrator e a tela desse equipamento faz todo sentido porque ela tem uma precisão de cor melhor. Só que para editar, ele joga ali pro LG Gram dele, que é um LG Gram 2017 com Core i5 7200U e 128 de SSD, que para mim deve ser o principal problema para ele. Ele tá utilizando um Logitech K480, que eu gostava bastante, porque dá para você colocar um tablet ou até mesmo o seu celular ali na frente. Tá utilizando um fone bem legal, dá para ver que ele gosta de som, porque ele tá utilizando tanto um fone, que é o Focal Air, como um amplificador DAC também, que é o Nano Black Label, olha eu falando errado. Pra fechar, ele utiliza um Galaxy S10 também. É um setup, de novo, que às vezes uma luzinha como essa aqui atrás fica legal, uma plantinha, quem sabe um gerenciamento de cabo disso do que tá aqui na frente, mas que como já tá com pouca coisa, não tem muito o que ser resolvido. É isso, assim, é decoração, é arrumar um cabinho, colocar uma plantinha e tudo mais, tá? Isso a gente fala muito nos setups de 2.500, vai ter o setup dos sonhos agora também, com as plantas, com as coisas. É mais uma ideia para às vezes você dar um upgrade legal nisso. Vamos pro próximo? O próximo setup também tá bem legal, é do Jailson, que mora em Brasília. E olha, ele trabalha como analista acadêmico em uma faculdade e o que eu gostei do setup dele é justamente o fato dele ter conseguido aliar um notebook um pouco mais em pé, então tá numa altura confortável pro olho, com um monitor ultra-wide da LG que a gente sempre fala, com um pistão que provavelmente deve ser o F80N da ELG. O legal aqui é que, como eu falei, o monitor principal tá na altura do olho dele e o notebook tá numa altura próxima. Então ele consegue transitar entre os dois, aproveitando o espaço da mesa dele. Ele tá utilizando também um teclado pequenininho, com um mouse pequeno. Esse mouse da Logitech aqui, acho que é o M280, a gente geralmente recomenda. Mousepad sempre dá uma cara legal pro setup e dá pra ver que ele gosta muito de coisa geek, coisa nerd, porque não só o mousepad, como todos os acessórios aqui, estão mostrando isso, e são desse segmento, né, por assim dizer. Eu tô vendo ali também uma JBL Go ali atrás, que é justamente porque esse monitor da LG, dependendo do modelo que você compra, ou ele não tem saída de som, ou a saída de som dele é ruim, e a do notebook também deve ser, então ele deve usar a JBL Go para conseguir um resultado melhor. Para fechar, a gente tem que falar sobre esse notebook dele, que é um Acer Aspire 5, ele é um Core i5 de 8ª geração, então tá super legal. Ele tem 16 GB de RAM, então é um cara que trabalha como analista acadêmico numa faculdade e que ele percebeu que ele precisava não só subir mais 8 GB de RAM no notebook dele, como instalar um SSD de 128 GB para colocar o sistema operacional, e é onde ele conseguiu os melhores benefícios. Então, não canso de lembrar vocês, se você tem um notebook velho, se você tem um notebook que tá meio capenga, troca o HD por um SSD, que o resultado vai melhorar muito, você nem vai precisar trocar o seu computador provavelmente. Vamos pro próximo, ver se ele tem um SSD também. Bem, o Danilo Gonçalves, ele tem um dos setups mais interessantes que eu vi nos últimos tempos, porque ele aproveitou muito as cores de tudo. Eu achei isso muito legal, porque é um setup onde ele não precisou investir em um monte de coisa, né? É um setup um pouco menor, ele tá utilizando telas menores, mas ele se preocupou em utilizar as mesmas cores. Como eu falei no último setup, ele tá utilizando um MacBook Air 2015, e daí você fala, poxa, o MacBook Air é um MacBook de entrada, é um notebook de 5 anos atrás, e o desempenho dele ainda está bom, segundo o próprio Danilo, porque ele tem um SSD. Então, ele fala aqui que ele usa para produtividade, então ele usa Adobe Illustrator, programas CAD, então AutoCAD, e às vezes até pode dar uma engasgadinha, mas esse SSD ajuda bastante, tá? A peça predileta desse setup dele é o mouse MX Master da primeira geração, que tem uma barra de rolagem horizontal e que ajuda muito no trabalho dele. Gostei também muito dessa base, tá? Que coloca tanto o notebook quanto o iPad, porque ele fica realmente numa altura melhor para ser utilizado, muito mais ergonômica, e ele tem um tecladinho ali também bem legal.
O que eu achei mais interessante é que esse abajur aqui embaixo foi feito por ele, em resina e cimento. Muito legal. Ah, e o teclado mecânico é um Moto Speed CK101. Esses Moto Speed, tanto o 101 quanto o 62 ou algo do tipo, são equipamentos que podem ser encontrados aqui no Brasil, você não precisa importar, e são teclados mecânicos baratos, que fazem sentido. Então, vale também a pena olhar aqui na descrição os links para eles, porque é uma marca que tem representação oficial por aqui. Muito legal. O próximo setup é do Márcio Renner, de 26 anos, Brejo Santo, Ceará. Ele gosta muito de tecnologia e universo geek, tá? Ele utiliza esse setup aí para produção de documentos e estudos. Ele é advogado e servidor público, então ele tem um uso um pouco mais moderado. O que eu achei interessante de novo nesse setup dele é que, primeiro, o notebook dele, que se eu não me engano é um HP G6246, que a gente fez vídeo, olha que legal, e que ele colocou SSD, que era um dos diferenciais desse notebook na época, ele está também um pouco mais levantado. Quando uma pessoa utiliza um suporte desse, é para conseguir deixar um notebook, ou melhor, para utilizar digitando, ou para você conseguir enxergar melhor. E nesse caso ele botou do lado do monitor, que é uma solução muito boa. Então ele está utilizando um teclado e um mouse separado. A caixa de som dele é pequenininha, tá ali do lado da base dele, tá? E é uma Anker Soundcore Mini 2, que a gente já fez review aqui no canal, e que ela é muito parecida com a JBL Go 2, tanto em preço como em som. Mas eu prefiro ela porque ela é mais grave e um pouquinho mais definida, tá? A JBL Go 2, ela é mais aguda, ela tem um som mais alto, enquanto essa Anker aqui tem uma qualidade de som melhor, na minha opinião. Então, se você tem até R$200 para conseguir uma caixinha, essa daí é uma das melhores opções. Ele tá utilizando um monitor Dell de 21.5 polegadas, de novo eu falando lá, ó, não precisa ser um monitor enorme, um monitor de 20, 22 polegadas já resolve muita coisa. Tem ali um carregamento por indução, que eu achei bem legal, que é uma luminária, é uma Xtrax, que é uma luminária que você ali embaixo consegue colocar o celular, muito legal. HD externo, tem ali um dongle. Um dongle é esse adaptador que às vezes você bota no USB para conseguir ter acesso a outros cartões, micro SD, SD da vida. Então assim, setup bem legal. Tinha que ver com essa luminária ligada, parece que nós não temos imagens com a luminária ligada. Acho que com ela ligada deve ficar super legalzinho. Essa mesa tem cara de ser aquela mesa da Mobile, aliás. Olha só, que eu sempre falo nos vídeos de setup e que é uma boa opção para qualquer pessoa. E acho que é isso. Se ele tá utilizando carregamento de indução, ele deve ter um celular também mais atual. Ele não está falando de nada aqui. A minha dica aqui pro Márcio é justamente também limpar às vezes um pouco a mesa, deixar tudo um pouco mais organizado, mexer em cabo, ligar essa luminária aí às vezes para mandar para mandar a foto pra gente. E como sempre, para organizar a mesa, eu indico de novo ter um gaveteiro. Faz muito sentido, tá? E pra fechar, vamos falar do setup mais bonito dessa noite. Não é noite ainda, mas você pode estar vendo isso à noite. E o setup é do Jonathan. E olha só, ele não falou nem direito qual que é o setup em equipamentos, porque o mais importante aqui é o layout da sala como um todo. E isso pra mim, olha, pra mostrar pra vocês que às vezes ter o setup Master Racer não deixa ele mais bonito. Então vamos falar um pouquinho mais do que ele tem. Ele tem um MacBook Pro 2010, ele é um designer gráfico, faz home office há algum tempo, e um MacBook Pro 2010 i5 com 8 GB de RAM, 240 de SSD e 500 de HD já resolve para ele. Isso é importante de novo, um notebook de 2010 com SSD ainda aguenta. E um Windows também com SSD um pouco mais antigo também vai aguentar, então lembrem-se disso, o upgrade para SSD é essencial. Essa TV que tá aqui em cima é uma OC Full HD de 43 polegadas, não está claro, está sim, está muito claro que ele está utilizando ela também como segunda tela. Temos o som do Mac com problemas, então já é um notebook de 10 anos, tá com problema, então ele usa uma JBL Flip 4 que tá aqui do lado e que é essa laranjinha aqui. Vamos falar um pouco mais do que ele não comentou no e-mail, mas que é muito interessante de saber. Primeiro, que esse é um espaço mais aconchegante porque ele não tem uma luz só central. A luz que vocês estão vendo ali em cima, ela aponta para a parede, tá? Ela não desce reto, ela aponta para a parede. E atrás desse painel de tijolinho também
também tem, não sei se é um RGB, se é uma fita LED, alguma coisa, mas tem uma fitinha branca ali em cima que também dá outra luz. Então você tem uma luz amarela apontando, provavelmente essa luz ele deve ter alguma outra que acende em algum outro lugar, mas assim fica aconchegante. Não é uma luz que vem tentando iluminar tudo, ela pega um ponto e ilumina bem. Luz amarela é mais gostoso também de utilizar e ele ainda tem uma luminária na mesa dele se ele precisar de algo mais específico. Essa parede aí de tijolinho preto, muito legal, você vê que ele tentou focar muito nas mesmas cores. Então se você olhar para a mesa do Jonathan, ele é designer, claro, ele vai pensar nisso. Você tem a luminária laranja, a JBL Flip laranja e um porta-caneta laranja. Ele tem a capinha, o suporte e um bagulhinho ali do lado esquerdo da mesa em azul. E você tem uma outra coisa amarela que é justamente os post-its dele para ele não esquecer o que ele tem que fazer. Então focar às vezes em utilizar as mesmas cores com algo mais minimalista é muito mais interessante. E de novo, ele tá utilizando essa luz aí que só pega na parede. Isso é muito legal. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente tem bastante disso aqui no estúdio para iluminar as paredes. Então, além da iluminação central, que é o que a gente geralmente tem em casa, iluminar a parede ajuda bastante, tá? Usar esses spots, usar esses trilhos e cria um ambiente muito mais aconchegante. Sabendo disso, belíssimo setup, parece quase um estúdio de tatuagem, muito legal, e acho que dá pra gente fechar o nosso vídeo com isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, de como a gente falou de cada um desses setups. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, não esqueça de deixar comentário, de olhar lá o site da Mobly que tá com promoção e, claro, de também mandar o seu setup com os links na descrição. Se você gostou, like, comentário, como eu já falei, não se esquece de se inscrever e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!